Início com os nossos costumeiros avisos da terça-feira. A palestra de hoje, o tema, o esquecimento poligenésico. Antes disso, dar boa noite aos internautas que nos acompanham e aqueles que quiserem fazer uma pergunta, alguma dúvida, eles fiquem à vontade, passem para nós e o Newton certamente ele responderá. Bom, a palestra é o esquecimento poligenésico, palestrante Newton Souza, da Casa Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco. E na próxima terça-feira, dia 26 de junho, o tema Passos para a Reforma Íntima, com o nosso amigo irmão Liberato Neto, também da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco. As atividades que são desenvolvidas na terça-feira. É o estudo do Livro dos Espíritos, iniciando às 17 e vamos até às 18 horas. 18 às 19, nós temos o atendimento fraterno e a conversa individualizada. E 18h30 às 19h15 é o estudo do Evangelho. E em seguida a palestra que inicia às 19h30. Hoje é um imprevisto pelo engarrafamento, a gente vai dar um desconto, porque o trânsito está meio complicado. E no final, nós vamos finalizar a nossa entrevista, a palestra com o passe, e o coordenador do passe, que é o Arthur, no final ele virá e vai explicar o que é o passe e como deve fazer na hora do passe. A casa, ela também, na quinta-feira, ela tem um estudo, às 19h15 às 20h30, nós estamos estudando o livro Libertação, de André Luiz, Chico Xavier. E após, às 20h40, às 22 horas, estamos estudando o livro Obras Póstumas. O convite fica a todos, se vocês se sentirem confortados e desejarem vir para o nosso estudo, a casa está aberta, já fica o convite, venham participar que o nosso estudo, além de harmonioso, a gente juntos, né, a gente vai tirando a dúvida e fica mais fácil a compreensão. A casa também ela tem a promoção social. Agora em dezembro será realizado o bazar. E lá na frente, não sei se vocês perceberam, tem uma caixa bem colorida e é um convite à doação. Aqueles que se sentirem confortáveis, sentir assim, tocar o coraçãozinho de vocês, nós recebemos roupas e alimentos. Alimentos é para a cesta básica, é formada para 27 famílias. Ela é entregue no terceiro sábado de cada do mês. É feito o nosso café com o Evangelho. Então fica o convite, se vocês se sentirem tocados, quando saírem, olhem para a caixa, vejam para a caixa, observem aquela caixa, que é um convite bem carinhoso, bem atencioso àqueles que puderem e desejarem fazer a doação. Domingo também tem o nosso Evangelho, a partir das atendimento fraterno às 16 horas e 17 às 18 horas o Evangelho. Também todos estão convidados a participar. E agora, as atividades complementares. Agora no dia 22 irá acontecer o Festival Vida e Arte, e pela primeira vez o tema Espiritismo, Espiritualidade, ele vem sendo abordado. Foi convidado, e a Casa de Francisco ele vai participar nos dias 22, 23 e 24, com harmonização, música, palestra e também a psicografia. Aqueles que desejarem, quiserem ir para o evento, custa R$20. Fiquem à vontade também. Aí fica o convite. E a casa ela está promovendo o seminário para voluntários iniciantes. Aqueles que desejarem ser um futuro trabalhador, vai iniciar agora no primeiro domingo de julho, inicia o curso. E aqueles que desejarem participar, lá na recepção já tem a ficha com a Emilce, a Fabiana
o Arthur. As meninas que estão lá na frente, vocês podem chegar, podem preencher a ficha. E no primeiro domingo já vamos iniciar o nosso curso. Sintam-se convidados. É um chamado, gente. É um cutucar devagarinho, chamar devagarinho para vir, para participar conosco. E para, sem muito demorar muito, agora eu convido a Terezinha, que é uma trabalhadora também da Casa de Francisco. Ela vai proferir a prece inicial. Boa noite. Quem se sentir à vontade, queira fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer esse momento tão salutar e feliz, e que essa palestra venha nos esclarecer muitas das nossas dúvidas com relação a perguntas que nós nos fazemos e que ainda não é o momento de sabermos, que a gente possa ter esse entendimento. Que assim seja. Assim seja. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui no bem, em função do pouco tempo que a gente tem, a gente conseguir estar aqui nas terças-feiras, pelo menos nesse mês de pertinho do final do mês de junho, né? Início do mês de julho. E o tema de hoje, muita gente me abordou no WhatsApp perguntando o que era palingenésico. Na verdade, essa palavra é uma palavra bíblica dentro da Bíblia grega. Ela foi uma palavra retirada da Bíblia. O original grego era comum se utilizar dessa expressão para aquela passagem a respeito de Nicodemos, o doutor da lei, que abordou Jesus na madrugada, às escondidas, porque ele não queria de forma alguma se expor na condição de doutor da lei e repassar àqueles que o assistiam na sinagoga que ele estava consultando um homem que não tinha formação teológica semelhante aos judeus da chamada Cabalá hebraica, a ciência secreta dos hebreus. Então ele procura Jesus na madrugada. Então aquele nascer de novo que está lá escrito, a expressão do grego se chama palingenesia. Então palingenesia é voltar à carne, reencarnar, em outras palavras. E seria um excelente momento para Jesus dizer: não é isso que eu estou falando. Porque Nicodemos pergunta: quer dizer que um homem sendo velho volta ao ventre de sua mãe? Se isso chocasse Jesus do ponto de vista teológico, do ponto de vista dos princípios religiosos que Jesus esposava, na mesma hora ele teria dito: não, Nicodemos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um renascimento interior, eu estou falando de um renascimento psicológico, eu estou falando do renascimento do homem por dentro. Ele teria corrigido. Ele apenas disse: eu estou te falando de coisas da terra, porque reencarnação é lei terrena. Quem está na terra reencarna, não tem escapatória. Você pode até imaginar que você passa de 300 anos ou até 500 anos no mundo espiritual, teimando em não reencarnar, porque há casos raros assim, mas não tem jeito. Chega uma hora, a lei de progresso vai lhe arrastar ao processo reencarnatório inevitavelmente. Na atualidade mesmo, o médium Divaldo Pereira Franco sinaliza para a volta de muitos romanos agora. Muitas almas que ainda estavam fixadas dentro do modismo romano de ser, do modismo bárbaro e germânico de ser, eles estão por aí. Os sinais são evidentes nas tatuagens e dos piercings. A grande realidade é que nós estamos constantemente renascendo e constantemente vivendo uma dialética de povos que fomos muitos, reencarnados em nacionalidades comuns. No Brasil temos várias nacionalidades que passaram por outros países. No Brasil nós temos ingleses reencarnados,
No Brasil, nós temos franceses reencarnados. No Brasil, nós temos espíritas da primeira hora reencarnados, que já conheciam o espiritismo na época de Kardec. Nós temos no Brasil atualmente gente que conviveu com Allan Kardec. Nós temos no Brasil gente que teve que fugir da França, perseguido, chamados huguenotes. Na noite de São Bartolomeu, dia 26 de agosto de 1572, sofreram processos múltiplos e foram degolados a fio de espada. Os que escaparam vieram fundar a França Antártica, no Brasil, na Baía de Guanabara. Os traços franceses no Rio de Janeiro ainda persistem. Vieram muitas nacionalidades para cá, não só historicamente, como os holandeses, como os chineses, como os alemães, mas também palingenesicamente vieram para cá. De modo que a reencarnação, a meu ver, é um dos postulados mais impressionantes, mais inteligentes da divindade. Porque na medida em que ele coloca numa escola terrena ou numa escola nacional, numa escola territorial, assim definida, conforme os seus parâmetros históricos, para a convivência mútua, para o mutualismo dialético, para a convivência cultural subjacente do inconsciente, que sempre vem à tona, na medida em que o indivíduo convive, na medida em que o indivíduo se comporta, vem à tona, sobretudo na fase da adolescência, vem à tona o desaguar desse arquivo morto, desse porão do inconsciente. Quando vem à tona, simplesmente traços culturais dessas culturas múltiplas que ocupam o Brasil, por exemplo, eles ajudam de alguma forma a modificar determinados parâmetros, determinados processos comportamentais. Já que eu falei de Brasil e eu estou captando o que passou pela cabeça de vocês em relação à colocação que eu acabei de fazer da dialética do progresso, e vocês passaram a se questionar sobre o atual momento do Brasil e passaram a se questionar sobre a condição contemporânea que nós vivemos, de um karma que nós vivemos associado à corrupção, por exemplo. Eu queria só dizer para vocês o seguinte: nós somos muito apressados quando queremos cobrar do outro, e somos extremamente perdulários quando queremos cobrar de si, e somos extremamente equivocados em relação à palavra evolução. Não pensem que evolução de uma encarnação é alguma coisa. Não é quase nada. Falo até das almas que têm um bom aproveitamento encarnatório. Não é isso tudo. É só você raciocinar o que é a Terra, uma poeira cósmica disposta na Via Láctea, radicada dentro dos 10% que a gente observa do universo. Nós somos tão atrasados, nós somos tão inferiores, que eu me pergunto até se nós já somos expiação e provas. Porque ainda há em muitos de nós ímpetos de selvageria, de primitivismo. Biologicamente, nós ainda temos um traço de cérebro subreptiliano, que é um remanescente genético dos primatas. Só para a gente ter uma ideia do corpo físico que nós ostentamos. Mas onde é que eu quero chegar dentro da perspectiva reencarnatória? Para mim é fato. Para mim já é comprovado filosoficamente. Não é comprovado cientificamente. Mas mesmo assim, a gente precisa falar do que são os parâmetros de natureza científica. Não é comprovado cientificamente, porque os parâmetros da academia querem se utilizar de métodos de mensuração, de métodos palpáveis, de métodos que possam ser concretos. E todo o trabalho que se faz nessa área, ele é de entrevista, ele é antropológico. Todo o trabalho que se faz nessa perspectiva é um trabalho dialogal, é um trabalho comparativo. Por exemplo, o Dr. Ian Stevenson escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação.
Ele estudou 100. Dos 100, ele separou 20. Mais recentemente, ele publicou Casos Europeus de Reencarnação. Separou uns 5, 7 exemplos. Dr. Hernani Guimarães Andrade escreveu Reencarnação no Brasil. Separou 3 casos de reencarnação. Existem 2 casos no Lado de Clara, sinalizados por psicografia de reencarnação. Mais um caso que é vinculado a um companheiro que foi trabalhador da Casa da Caridade e que nos passou uma prova cruzada de psicografia. O médium da Paraíba tinha recebido carta de que a irmã dele reencarnaria. A irmã dizendo que reencarnaria. E quando nós recebemos a carta de uma outra parente disse: você quer receber carta de sua irmã, quando sua irmã em breve estará chegando aos seus braços? A esposa estava grávida. Mas esses casos precisam de pesquisa. O caso da menina Luísa, que foi Igor Delciero, ela tem marcas de nascença. Ela olha para a foto e diz que ele é ela. Ele tinha um gestual de entrar no banheiro e colocar a língua para fora, para o chuveiro cair na língua, igual a ele. Ela tem lapsos de lembranças que a mãe registrou. O caso do Ariel, que voltou como Gabriel, filho da dona Ariete Weber. É um caso também sinalizado por psicografia, porque a avó do Ariel disse em carta, é uma carta rara porque ela traz 2 assinaturas na carta. O menino só assinava em letra de forma. Do ponto de vista de pesquisa, está contaminado, porque como ele foi meu aluno, mesmo sendo do 3º ano, eu nunca corrigi uma prova dele, mas mesmo assim, os pesquisadores não encaram como prova cabal, porque eu posso ter visto a assinatura de alguma forma. Na verdade, eu nunca vi a prova dele, nem a letra dele, nem sabia que ele só escrevia ou assinava em letra de forma. É muito estranho alguém assinar em letra de forma. Ele trouxe um bilhete no meio da carta da mãe, a mãe trouxe um bilhete e transcreveu o bilhete. Até isso a gente tem que pesquisar melhor, porque na verdade ele não estava lá psicografando. Então como é que a assinatura dele se reproduziu, se era só um bilhete? É algo que eu não quero nem dizer o que é, plasmou, eu não sei dizer o que é. Ele não estava presente. A avó trouxe um bilhete, no meio da carta, a carta passa a ser em letra de forma, ele assina em letra de forma e depois ela assina. As 2 assinaturas batem. No bilhete, ele sinaliza que vai voltar. O menino nasceu com uma risca aqui, que eu pedi que ela analisasse, porque o menino vinha no carro com ela, e o menino olhou para ela e disse assim: mãe, por que os médicos me cortaram aqui? A autópsia. O menino traz uma marca que é na mesma localidade da cabeça do acidente do Ariel. O Ariel sofreu um acidente automobilístico. Ela foi amarrar o cadastro do garoto chamado hoje Gabriel, e ele disse: está errado. Ela disse: mas é assim que se amarra o cadastro. Ele disse: não é assim, está errado. Aí ela lembrou que o Ariel tinha um jeito típico de amarrar o cadastro. Aí ela amarrou daquele modo típico que o Ariel amarrava. Aí o menino: agora está certo. O menino, entre os 2 e 3 anos de idade, tinha pesadelos. E ele sempre falava: o cal, bateu o cal. Então ela vem anotando todas as evidências, porque não basta a psicografia. Não basta a psicografia dizer que é, porque foi, porque é. Não, tem que ter outros elementos de evidência para a gente entender a reencarnação. Vocês perceberam? Reencarnação recente tem lembrança.
Eu digo isso porque muitos companheiros, amigos, religiosos dizem assim: se eu reencarno, por que eu não lembro quem eu fui? É muito comum as pessoas abordarem achando que estão com um argumento poderosíssimo contra a tese da reencarnação. E é muito simples. Eu só pergunto: me diga o que você comeu na terça-feira do mês passado, dia tal. Duvido que a pessoa me diga ou se lembre. Então como é que você vai lembrar de 70 anos ou 100 anos atrás? De 150 anos atrás? Ou de 200 anos atrás? Ou mais. Muito bem. É interessante a gente pensar sobre a memória. A memória, talvez uma das mais importantes para todos nós, está situada numa região do cérebro chamada hipocampo. E o hipocampo, ele guarda as memórias emocionais. Por que eu estou me referindo especificamente às memórias emocionais? Porque, de acordo com pesquisas contemporâneas de um dos mais prolíficos pesquisadores da memória e um dos mais respeitados não só na América Latina, como também na Europa, o Dr. Ivan Izquierdo, com artigos publicados em mais de 30 países, ele, além de fazer uma associação entre os processos mnemônicos ou os processos de memória com a neuroanatomia e a neurofisiologia, situando e provando através dos processos de mensuração de luminescência específica da área de associação posterior, como da área frontal de trabalho do cérebro, como do sistema límbico e também do hipocampo, situado mais especificamente na cavidade anterior da parte central do cérebro. Ele posiciona que nenhuma de nossas memórias fixadas deixam de ter uma marca neuronal, uma marca nervosa. Todo o sistema nervoso que atua nos campos emocionais, eles são, de certo modo, codificados para a memória. E quanto mais emocionais, maior a fixação. Essa pesquisa do Dr. Ivan Izquierdo se situa na análise da arcada cerebral contemporânea, da arcada cerebral momentânea, da arcada cerebral desta encarnação. No entretanto, a gente fica se perguntando o que é realmente o cérebro, se não seria um aparelho capaz de fazer a leitura das memórias. Também, ele insinua através dos seus estudos que a causa está na emoção produzida, que não se situa a partir da região física do cérebro. Existe uma região não local em nós, no ser, no psiquismo, que molda os mapas neurais da memória emocional, límbica ou hipocâmpica, se a gente pode usar essa expressão, esse neologismo. De modo que a gente precisa compreender que o cérebro, ele se conforma de acordo com a alma que ali está, sendo a alma a matriz causal dos processos mnemônicos que vão ser, de uma forma ou de outra, traduzidos por essa aparelhagem, uma aparelhagem neutra, mas uma aparelhagem sensível, uma aparelhagem moldável à presença
do Espírito. Na medida que a gente entende que a causa matriz é a alma, é o self, é o ser, é a centelha, a chama, o Espírito, nós conseguimos perceber por que determinadas memórias vêm à tona em nossas mentes, quando elas não foram construídas na atual vilegiatura encarnatória. Se o cérebro é o computador, a zona de arquivo fundamental, se nós temos uma memória sensória, que é a memória de trabalho, essa memória sensória, ela é motora. Na medida em que ela é motora, é como andar de bicicleta, é como escovar os dentes, é como fazer a barba. Você não precisa raciocinar para que ela funcione. A gente se pergunta, e a memória de longo prazo, que é mais complexa? Aquela memória que a gente se lembra de algo. Querem fazer um teste? Vamos lembrar de algo realmente dramático para nós. Eu peço desculpas pela minha falta de caridade com vocês, mas esse exemplo será contextual e também será um exercício muito fácil para a gente entender o que é a memória emocional. E como a memória emocional, ela não é esquecida. Você se lembra onde você estava quando o placar foi 7-1? Eu me lembro. E sem fazer autobiografia, eu me lembro que eu fui até o banheiro lavar o rosto. O jogo tinha mal começado. Estava ali já para bater a bola no meio do campo. Quando eu fui lavar o rosto, que eu joguei a água aqui no rosto, que eu fui enxugar, que eu levantei a cabeça, eu só ouvi uma voz dizendo assim: vai ser uma vergonha. Eu pensei, é um obsessor e não é brasileiro. Está passando contra. Aí não deu tempo de chegar na sala. Eu ouvi gol. Na hora que eu ouvi, era contra nós. Na hora que eu sentei, o segundo. Eu pisquei o olho, o terceiro. E aí eu adquiri didaticamente uma forma muito simples e fácil de explicar para os meus alunos o que era, na Segunda Guerra Mundial, a famosa Blitzkrieg alemã, a Guerra Relâmpago. Perceberam ou não lembraram? Quem não lembrou, eu não sei, já deve estar no início do mal de Alzheimer. Doença de, uma doença de Alzheimer. A grande verdade é que o que é emocional fixa. É por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Quem apanha lembra, né? Quem guarda esquece. A nossa dificuldade de perdoar está relacionada à memória. Porque normalmente o perdão está associado à mágoa. E a mágoa é algo de impressão profunda. Nesse hipocampo. Esqueça coração, porque coração é só uma bomba de sangue. Isso é poesia. Coração, meu coração, é poesia. O coração em si não pensa. Obviamente que o que a memória sente, o coração palpita. Obviamente. Mas o coração em si, nada. Nesse sentido, não. Nós somos o que pensamos, somos o que sentimos, somos o que tensionamos, somos o que escondemos, até de nós mesmos. Somos o que esquecemos. Já imaginou o tamanho do arquivo morto que a gente resguarda dentro da gente? Quantas memórias? Se você imaginar que teve em média 800 encarnações, quantas memórias, quantos arquivos caleidoscópicos, porque se abre um, mas tem relação com o outro, e tem não sei o que, e não sei o que. O que eu sou hoje é o substrato
ou o construto, ou a fatoração de tudo isso. Complexo, não é? É por isso que eu gosto da doutrina espírita. Com ela não acaba nunca o assunto. Ela é infinita em todos os temas e princípios que a gente queira abordar. É impressionante. Mas eu citei o Ivan Esquerdo também porque ele fala de algo muito interessante. Não há uma explicação sobre como o cérebro seleciona o que esquecer. Há uma conclusão: que esquecer é ruim, mas também há a conclusão de que esquecer é bom. Há também a conclusão de que esquecer é terapêutico, mas há ainda a tese de que esquecendo eu não me livro do trauma. Eu só me livro do trauma quando eu lembro. E lembrando, eu preciso extravasar a lembrança do trauma emocional fixado e cristalizado. Baguncei muito? Vou repetir. Tem coisas que esquecemos, mas não sabemos o mecanismo que nos leva a esquecer, mas foi importante esquecer. Porque se nós lembrássemos, a dor era profunda. É como se houvesse em nós um mecanismo de proteção. Mas existem esquecimentos extremamente nocivos. Por exemplo, fui abusada na infância. Esqueci. Me desenvolvi uma mulher frágil. Não olho para as pessoas. Simplesmente, para tudo no mundo, eu acho que não vai dar certo. Eu não reajo. Normalmente sou passiva. Enquanto eu não lembrar. Mas o problema é que quando a pessoa faz a memória, vem toda a dor. E quando faz a memória, no trânsito da memória da dor, tem que terapeutizar. Porque sozinho o indivíduo não dá conta. É tão subjacente. São informações que já não tem palavras. Será que vocês vão entender agora? São informações que não tem palavra. Elas só têm impulsos. Elas só têm sensações. São coisas que se sentem. Não são coisas que se inteligibilizam. Não são coisas que se entendem. Não são coisas que se explicam. Não adianta querer explicar. É preciso sentir. A agulhinha da leitura do disco de vinil é a do sentimento, não é a da razão. Não é algo que se explica. Porque eu choro do nada. Mas por que você está chorando? Não sei. Mas se chegar no centro espírita, vão dizer que a mediunidade bota você na mesa. Estou cada vez mais convencido da nossa ignorância em relação à mente humana para poder mapear determinadas problemáticas. É preciso ter uma autoconsciência de histórico para a gente ter consciência do que realmente nos acontece. Porque choro com informação pode ser espírito. Choro sem informação pode ser trauma. Desse modo, esquecer é importante também. Você já imaginou que você tenha sido um indivíduo que, dotado de algum poder,
no traço da sua assinatura, você mandou despejar uma comunidade inteira por falta de pagamento na crise de 1929. A Grande Depressão foi tão devastadora que levou famílias inteiras ao processo de favelização, à fome e à miséria. Homens, da noite para o dia, estavam pulando de prédios, porque sendo magnatas não suportavam ser pobres, se sentir pobres. O construtor e arquiteto mor do Empire State, das primeiras cenas dos filmes de King Kong, ele estava vendendo maçã na esquina. Homens que advogaram causas milionárias estavam catando o lixo. E se você foi aquele advogado que despejou essas inúmeras pessoas, e você se recordar, a minha pergunta para você: você tem cacife? Você tem condições psicológicas de administrar a culpa? Conheço tanta gente com culpa pequena, com culpa mediana, com culpa enorme, e que não se libertou da culpa. Por mais que você converse, pondere, por mais que você use até de neurolinguística para retraduzir para a pessoa determinados aspectos outros que ela pode enxergar com o que aconteceu, transformando tudo numa conta de aprendizado, culpa é sentimento, é sensação, sem voz muitas vezes, sem palavras muitas vezes, sem informação em específico muitas vezes, simplesmente é remorso. Como essa alma poderia impulsionar o seu processo evolutivo se simplesmente ela lembra? Ela não teria condições alguma de administrar o seu processo de aprendizado. Eu falo dela lembrar um fato de uma vida passada. E se ela lembrasse de 3 fatos, se ela lembrasse de 3 existências corpóreas, tem outra coisa, tem uma outra coisa. Nosso cérebro é ilimitado, é o maior computador do mundo. No entretanto, não há efetiva nem plena inteligência emocional para administrar uma gama maior de informação de quanto a gente tem. Nós já temos vários tipos de memória: memória sensória, memória de curto prazo, memória de longo prazo, exatamente porque elas selecionam. Nossa memória é seletiva. Ivan Esquerdo desenvolveu essa tese. Também desenvolveu a tese de que é emocional a memória, e desenvolveu a tese de que era neurofisiológica. Ela tem um mapa neurofisiológico, e isso é de pessoa para pessoa. Cada pessoa é única no que tange ao processamento mnemônico, à fixação de conteúdos, à fixação de informações, à fixação de emoções, à fixação de experiências. Então imagine, nossa zona consciente, que é essa zona fugidia. Acabei de falar e já foi, e enquanto estou falando está indo. Essa zona fugidia, dos primeiras palavras que eu falei aqui na palestra, que você já esqueceu. E quando você sair daqui, se eu não tiver usado de nenhuma técnica sinestésica, se eu não tiver usado de nenhuma técnica de oratória, de ênfase, se eu não tiver usado de nenhuma técnica maiêutica provocativa, se eu não tiver criado qualquer problematização que mexa com o seu emocional, que mexa com o seu intelectual, que gere algum confronto, que de alguma forma ameace o seu estado de zona de conforto, de equilíbrio, daqui a uma semana já foi embora essa palestra da sua cabeça. Você só vai
achar que foi boa, o que foi ruim, o que você saiu vazio do mesmo jeito que entrou. A grande verdade é que nós precisamos entender que nossa zona consciente é incapaz de administrar tanta informação. Mas vocês querem saber de um cérebro privilegiado? Chico Xavier. Vou explicar por quê. O Chico Xavier é um fenômeno humano. Ele é um fenômeno fisiológico. Ele é um fenômeno cerebral também. Porque se a neuroconformação do cérebro se aplica ao nosso modus operandi de pensar, de raciocinar, de sentir, isso também se aplica ao usufruto da mediunidade. E diria mais, da obsessão. Mas essa é uma palestra minha em novembro ainda. A neuroconformação é a plasticidade. A neuroplasticidade do cérebro acompanha esses impulsos. E dos impulsos a formação dos hábitos mentais. Da forma de pensar, da forma de sentir, da forma de agir, da forma de experienciar, da forma de se impactar com a realidade. Que não está fora, nem está só dentro, que está no entorno, que é um só. Nós somos um só com a realidade. Então, o Chico, ele batia o olho em ti, ele via se você estava doente, sabia do que você estava doente, sabia do que você ia desencarnar. Ele pediu para Emmanuel tirar esse opção. Ele não aguentava mais ver, saber do que o pessoal ia desencarnar, ou quando ia. Ele pediu para suprimir. Nesse tempo áureo, em que ele tinha essa percepção, ele também sabia teu nome antes de você dizer. Ele sabia a tua encarnação passada. Ele sabia se tu tinha convivido com ele em encarnação passada. Se você visse o Chico com um leve contato, já com o maior chamego de amizade com a pessoa, era alguém que ele estava reencontrando. Mas ele sabia da pessoa aqui, mas sabia da pessoa que estava no Espírito Santo. E por isso essa mulher tem 204 correspondências de Chico Xavier. Porque são almas que se conhecem. E o Chico conhecia essas almas, mesmo sem essas almas as conhecerem. As novas edições do livro Há 2000 anos revela hoje quem era quem. Quem era a dona Nena Galves, na vida do Chico Xavier. Quem era o senhor, o doutor Francisco Galves. Dona Nena Galves, para quem nós pedimos oração. Porque sua transição se aproxima, como diz a dona Neuza Arantes aqui, neste momento. O fato é que nós vamos perceber que a mente do Chico era uma mente privilegiada. Porque ela era capaz de fazer transitar conhecimentos dos mais variados ramos da vida humana. Novela, conto, apólogo, poesia, soneto, alexandrino, romance histórico. Não era só romance, era romance histórico, sem falha, de vestuário, de novelaria, de forma de cumprimento, de gestual, descritivo, de céu descrito, de paisagem nacional, de paisagem de país. E o curioso na mediunidade do Chico é que ele guardava memória mediúnica, significando dizer que a mediunidade é um instrumento de cultura, de conhecimento do indivíduo. Porque é interessante, passava por ele via perispírito. O perispírito também é um organismo. Mesmo assim, o sistema dele de hipocampo também é assimilado. Porque o Chico não só psicografava o poema, ele estava dentro do poema, ele estava dentro do romance, ele torcia por personagens,
Ele ficava triste quando o personagem morria. Ele ficava triste quando o personagem se preocupava. Ele simplesmente vibrava quando alguém alcançava alguma coisa. A mediunidade do Chico era emocional também, dentro do prisma do equilíbrio. Mesmo assim, quando ele foi psicografar Paulo e Estevão, quando chegou na estrada de Damasco, que Paulo viu Jesus, ele só viu uma ideoplastia projetada de Emmanuel, largou o lápis, se ajoelhou e começou a chorar convulsivamente. Passou 3 dias para poder se recuperar, para retomar a escrita de Paulo e Estevão, que foi psicografado em 8 meses. O curioso é que, se você conversar com o Chico, ele conseguia dizer a passagem, ele conseguia dizer a experiência, ele conseguia refletir. No Chico, a mediunidade é moralizante, espiritualizante. Porque de tanto entrar em contato com as cenas, com os fatos, com as imagens, com essa multimídia superdimensional, ele acabava resguardando as memórias das lições de experiências de vidas. Por isso o Herculano Pires taxava o Chico de interexistente. Ele estava aqui convivendo com você, mas ao mesmo tempo sua mãe estava ali do lado do Chico e o Chico vendo. Ao mesmo tempo ele estava convivendo com a tua encarnação passada. Ao mesmo tempo ele estava convivendo com o teu conteúdo emocional. Por isso que ele dizia uma frase, e na frase ele te consolava. Numa frase ele solucionava ou propunha a solução da tua problemática. Era impressionante. Eu estou fazendo essa comparação para que a gente possa perceber qual é a importância da memória dentro do processo evolutivo da criatura humana. No livro Memórias de um Suicida, conta-se que determinados psiquistas hindus tinham um telão de plasma. Eu estou usando a palavra plasma porque é a palavra comparativa, tá? No piso, era no piso. Então, a alma se aproximava, e do que a alma se aproximava, a tela do piso refletia imagens e cenas vivas do indivíduo. A tela no chão é um leitor da alma, até do que a alma não lembrava, significando dizer que, além da memória individual, existe o que os hindus chamavam, e só dá para entender se entender espiritismo. Sem espiritismo não dá para entender o que os hindus chamavam de registros akasha, ou registros acássicos. Tudo fica gravado aqui. A Ivone também fala isso. Porque o fluido cósmico universal se impregna de informação. Esse livro da Ivone. A informação está aí. Fazer outra reflexão com vocês para terminar a palestra. Já notaram? Antigamente, eu garanto a vocês que eu tinha de memória mais de 150 telefones em minha cabeça. Nós estamos transferindo para onde? Vocês perceberam? Nós estamos tornando a nossa memória externa para lembrar o que seja significativo. Estamos transferindo para aparelhos. É o nosso HD externo. É o nosso HD externo. Para lembrarmos só o que seja essencial. Nós não sabemos ainda, nós não entendemos ainda. Nós estamos numa curvatura evolutiva, no comecinho da espiral dialética da evolução. Nós não sabemos onde isso vai parar, onde isso vai chegar. Mas com certeza, nossas memórias serão destinadas a lembranças que
traduzam efetiva plenitude, evolução. Porque nós não precisaremos desgastar o nosso aparelho fisiológico com informações que podem ser consultadas. Esquecer. A sensação é de atrofia, não é? Mas o objetivo evolutivo é superior. Uma substituição, né? Na verdade, as nossas memórias se tornarão muito mais qualificativas do que quantitativas, ou do que só informacionais, só meramente cognitivas. Elas terão um resguardo ou uma fixação melhor. Mas veja, se há uma neuroplasticidade cerebral, acredito que o seu filho já tem uma vantagem à sua frente, e o filho dele uma outra, e assim sucessivamente. Alterações estão se operando para uma humanidade que a gente não consegue enxergar, porque hoje nós estamos embalados num pessimismo. Vamos fechar o tema e vamos considerar que a gente tem uma visão pessimista da Terra. A sensação que a gente tem é de muita violência, é de muito descalabro. Ainda temos muitas guerras, ainda temos muitas coisas. As pessoas chamam de transição, as pessoas chamam de um processo de depuração. E nós não, nesse momento do jogo, do xadrez, a gente não enxerga o futuro, esse amanhã. Mas de fato, existe um amanhã sendo construído a partir de determinadas parcelas, a partir de determinadas pessoas. Existe uma nova civilização sendo construída a partir de determinados indivíduos. E talvez indivíduos que inclusive não terão condições de permanecer neste planeta, porque serão transmigrados, poderão vir a ser transmigrados por não acompanhar o processo desse planeta. Qual é a lição final de tudo isso? Ivan Esquerdo diz que nós podemos sim enfraquecer e podemos reforçar nossas memórias. Nós podemos escolher também o que lembrar e o que não lembrar. Já imaginou? Eu estou falando do futuro, do nível de autonomia que o indivíduo poderia ter. Quanta coisa a gente quer, na verdade, esquecer. Mas para esquecer, nós precisaríamos psicodramatizar. Pois o nosso psicodrama é a nossa encarnação. A gente esquece para reviver. A gente faz o esquecimento palingenésico para poder refazer-se. É de uma sabedoria tão profunda, é tão terapêutico. Se você tem um problema de abuso, eu lhe indicaria um psicanalista, vai mexer com a sua infância. Se você tem um problema relacionado ao momento presente, eu lhe indicaria um humanista para trabalhar esse momento presente. Mas o mais interessante é que, se você tem um problema que, além de psicanalítico, além de presente, além de telúrico, é como se você estivesse regredindo a memória, ou lembrando, por impulso, sem informação consciente, então, só tem uma coisa que você tem que fazer: reencarnar. Leram o livro Renúncia? No livro Renúncia, o Frei Damiano vai dizer: vozes me chamam da terra. E aí esclareceram que era a voz do remorso. E a memória dele era tão vibrante sobre o que ele tinha feito de errado, que ele precisava esquecer
para refazer. Então significa dizer que só uma experiência nova é capaz de sobrepor, ou de recompor, ou de refazer, ou de ressignificar, ou de integralizar o indivíduo em experiências do passado. Então isso aí é o esquecimento paligenese. É por isso que a gente tem que reencarnar. Esquecimento E paligenese. também por isso que a gente tem que esquecer. O termo é esse, esquecimento paligenese. A nossa encarnação é o nosso psicodrama. Porque você que foi abusada na infância, você precisa ter uma almofada, precisa ter alguma coisa para você bater, para você reagir. Você precisa psicodramatizar de alguma forma. Mas tem que trazer à tona a emoção daquele passado. É o que muitas vezes acontece com a gente quando a gente reencarna. A gente traz esses conteúdos. Mas a educação dos nossos pais, um novo contexto histórico, um novo contexto geográfico, um novo contexto cultural, acaba servindo de dialética para ver o que vai vencer, para ver o que vai se fixar em nós. Se a educação for boa dos pais, se os pais tiverem uma boa aplicação nesse sentido, se a leitura contextual do próprio ser, no aspecto reflexivo que ele desenvolva, também for otimizado, podem ter certeza absoluta que se trata realmente de um homem novo, renascendo a partir do homem velho. Um homem velho voltando ao ventre, novamente, de sua mãe, para renascer. Muita paz. Muito bom. Obrigada ao companheiro amigo Newton Souza pela palestra, ficam as reflexões. E antes de convidar o nosso amigo João Filho para proferir a prece final, eu gostaria de saber quem está aqui na casa pela primeira vez. Gente, 9. Quem não tem evangelho? Quem não tem evangelho? No final, o Arthur, ele vai fazer a entrega do evangelho àqueles que ainda não têm, ok? E agora eu convido o nosso irmão, amigo João Filho, também da casa de Francisco, para proferir a prece final. Da casa de Francisco e do bem também. Tudo bem? Vamos assim, meus irmãos. Quem quiser fechar os olhos para melhor se concentrar. Agradecer por esses momentos de informações tão importantes para nós que somos estudantes. Esta doutrina maravilhosa, esta doutrina que nos faz crescer espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Amigo Jesus, sabemos da tua presença aqui entre nós, só temos a te agradecer pelas inspirações dadas ao nosso irmão, pelas informações trazidas a respeito da nossa reencarnação, a importância do esquecimento dos fatos que comprometeriam as nossas emoções e não poderíamos cumprir nossa tarefa atual, para a qual estamos aqui destinados nesta atual personalidade. Assim, Senhor, em teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos assistem, em nome de Bezerra de Menezes, patrono desta casa, pedimos para dar por encerrada esta primeira parte e passaremos para os passos que assim seja.